Olá, pessoal. Então, mais um episódio Leoa Talks hoje. E eu tô com um convidado maravilhoso, uma pessoa que já faz parte aqui do nosso bando. Ele é advogado, ele é político, ele é empreendedor, ele é multitarefas. Ele é quem? Pedro Aihara. Hoje nós estamos com a alegria de recebê-lo aqui. E vamos ter um bate-papo muito bom. Vamos falar sobre política, vamos falar sobre projetos, vamos falar sobre vida, hobbies. E eu tenho certeza que você vai gostar muito desse programa. Vem com a gente? Pedro, bom, quero começar falando com você a respeito do seu currículo, que é extenso, né? Pesquisando um pouquinho sobre a sua vida, a gente vê múltiplas funções, múltiplas tarefas, mas a maioria das pessoas conhecem muito o Pedro deputado e o Pedro bombeiro. Conta pra gente um pouquinho dos outros Pedros, que às vezes a gente não conhece. Olha, eu acho que tem o Pedro, que é o Pedro professor também, eu gosto muito de dar aula, embora atualmente pela correria eu não tenha conseguido estar tanto no ambiente de sala de aula, mas assim, a educação ela transformou a minha vida e eu tenho um respeito, um carinho muito grande por essa atividade de professor, e estar na sala de aula me recarrega muito. Então acho que tem essa versão. Tem a versão Pedro também, tutor também, né? Pedro, pai do Chico também, né? Eu tenho um cachorro, o Chico, que foi uma grata surpresa. O Chico, eu o resgatei lá na cidade administrativa. A cidade administrativa, infelizmente, é um lugar endêmico para o abandono de cães, principalmente. Inclusive, tem um pessoal muito bacana que faz um trabalho muito legal lá, que é o pessoal do GPA, que é o Grupo de Protetores de Animais lá da cidade administrativa. A maioria, quase todos, na verdade, são servidores que trabalham na própria CANG e ajudam. E aí eu já conheci o trabalho deles, mas esse dia eu cheguei para trabalhar, encontrei com o Chico lá, que era um filhotinho lá, e aí quando eu saí do trabalho, de noite já, ele continuava lá, e aí acabei me apaixonando, levei ele para casa, enfim, era para ser um lar temporário, mas eu apeguei, e foi uma vitória muito grande na vida, porque eu acho que você tá ali ao lado de um cão, você poder ter essa energia, essa troca, isso é muito proveitoso. E acho que também existe também um Pedro mais na parte da fé, o Pedro religioso. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, sou uma pessoa que crê muito em Deus. É uma coisa que geralmente no contexto político eu evito de abordar muito, porque isso pode ser mal interpretado. Sim, acho que infelizmente tem pessoas que hoje utilizam da fé como palanque político, e eu, Pedro, não me sinto confortável em relação a isso, por isso que eu até evito falar muito nisso. Mas é uma coisa que guia, que norteia muito, tanto a minha vida pessoal quanto a vida profissional. E acho, né, que principalmente eu que vim de uma carreira de bombeiro, que a gente lida o tempo todo com milagres, com bênçãos, com situações limite na vida das pessoas, acho que não tem como a gente vivenciar tudo isso sem acreditar muito em Deus. E também hoje na política, que a gente fala sobre transformação, acho que toda transformação também ela passa por um caminho de fé. Eu acho que existem essas versões do Pedro. Existe também um Pedro também familiar, né? Então, assim, eu tenho um amor, um carinho gigantesco pelos meus pais, um respeito muito grande pela trajetória que eles fizeram e fazem, pelos meus avós, que infelizmente todos já faleceram, pela minha irmã também. Então, acho que dentre essas várias versões, também essa versão do Pedro filho, do Pedro irmão e também do Pedro amigo também são versões, são papéis aí que eu gosto de ocupar com muito carinho, porque é junto dos bons que a gente fica melhor. Com e são certeza. Pessoas que com certeza me reenergizam. Ah, isso é muito bom. E você falou sobre o Chico, eu tenho a Mel. A Mel também foi um resgate de um pessoal que chama Clube dos Bulldogs de BH. Eu amo o trabalho deles. Eles são focados só no resgate de bulldogs com maus tratos. E a minha Melzinha foi assim um caso amor à primeira vista também, porque ela já tem 5 aninhos, ela é cega de um olho, ela tem diversos problemas de saúde, problema no ouvido, problema na coluna, faz fisioterapia. Então era aquela cãozinha que provavelmente ninguém ia querer. Todo mundo gosta dos filhotinhos e tal. E é o amor da minha vida. Nossa, eu falo que realmente mudou a casa, né? Quando a Mel chegou, mudou o ambiente. E os cães trazem isso, né? É bom demais, porque assim, quando eu peguei o Chiquinho, ele também, pelo fato dele ser um animal que eu mesmo resgatei, pelo fato dele ser vira-lata, pelo fato enfim, de ser, ele era muito filhote quando eu peguei, e eu ficava muito apreensivo, porque como desde aquela época no bombeiro eu tinha que viajar muito, por motivo de trabalho, eu ficava muito preocupado se eu conseguiria dar um suporte adequado para ele. Mas aí acabou que, além de eu me apaixonar pelo Chico e ele ser um grande companheiro, um grande parceiro também, eu tive a felicidade, por intermédio do Chico, me conectar mais
a vários trabalhos que eu acho muito legais. Então, não só esse trabalho do pessoal do GPA, da CAN, que faz um trabalho muito bacana, faz questão de apoiar, sempre que tem condição de doar alguma coisa, porque é um trabalho que ele é muito cansativo, extenuante. Tem um Damião lá que é dos bombeiros e que cuida demais, assim, deixa às vezes de consumir coisa para ele mesmo, para poder dar ali para os animais que são assistidos. E também da tia Fabi, que é a pessoa que me apoia, ela tem o hotelzinho dela ali, a creche ali, e aí toda vez que eu viajo, é lá que eu deixo o Chiquinho, porque eu sei que é um lugar de confiança. E aí você vai conhecendo tantas histórias legais, geralmente as pessoas que acabam tendo um cão, um gato, ou qualquer outro animal de estimação, principalmente nesse contexto de adotar ou de resgatar, são pessoas ali que costumam ter uma visão muito mais coletiva, mais cuidadosa, e isso é muito bacana, né? A gente podendo ajudar uma vida, seja uma vida humana, seja a vida de um cão, de um gato, eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. Com certeza. E graças a Deus nós temos projetos maravilhosos, né, para apoiar, para incentivar, para divulgar. E voltando a falar desse Pedro bombeiro, como foi a sua história de se tornar um bombeiro? Isso veio de família? Isso desde pequeno você já brincava lá com aqueles caminhõezinhos do corpo de bombeiro e falava, vou crescer e ser um bombeiro? Ou não? De onde veio essa sua vontade de se tornar um bombeiro? Acho que toda criança, assim, gosta muito, né, da profissão de bombeiro, como gosta muito da profissão de policial, de médico. São aquelas profissões que estão mais próximas da nossa realidade. Mas a minha ida para o Corpo de Bombeiros, ela foi principalmente motivada por eu desejar uma profissão que eu pudesse ajudar diretamente as pessoas. Então, quando eu estava naquela época de escolher curso superior, vestibular, essas questões, eu falei assim, olha, o concurso do Corpo de Bombeiros está aberto. Eu me adaptei muito bem ao militarismo, porque eu já era militar naquela época, eu era militar da aeronáutica, era cadete aviador quando eu fui aprovado. E eu falei o seguinte, olha, eu sou apaixonado aqui com a Força Aérea Brasileira, mas eu acho que existe uma possibilidade de eu atuar mais diretamente no Corpo de Bombeiros em relação a você conseguir perceber exatamente o impacto que você causa, porque na Força Aérea também você tem um impacto super bacana na soberania, na integração nacional, mas a sensação no bombeiro ela é mais imediata, isso é muito interessante. E além disso também, a possibilidade de eu ficar dentro do meu estado, porque lá na aeronáutica eu estava sujeito, né, a rodar por todo o Brasil. Eu queria muito naquela época ter raiz no lugar, conseguir continuar meus estudos, eu queria fazer, além de curso superior, mestrado, doutorado, como de fato acabei fazendo, então foi muito bom. E aí quando eu conheci toda a gama de atividades que o Corpo de Bombeiros desenvolve, a possibilidade da nossa atuação em socorro, em resgate, atividade com cães, atividade com estrutura colapsada, a parte de proteção e defesa civil, a parte dos nossos projetos sociais, realmente é uma instituição que não por acaso é a instituição que tem a maior credibilidade perante a população, porque é uma missão muito nobre. E aí acabou que eu consegui ir desempenhando aí um pouco daquilo que eu acredito para a minha vida, que foi inclusive o que fez eu depois fazer essa transição para a política, a possibilidade de ajudar as pessoas, só que numa escala maior. Então isso desde aquela época ali sempre foi o meu intuito. Não por acaso que eu sempre optei por profissões públicas, né, por carreiras públicas. Então antes na aeronáutica, depois Corpo de Bombeiros, depois também dando aula também dentro, né, de instituições públicas de ensino, agora também como deputado, porque eu acho que esse senso de coletividade e essa possibilidade de a gente fazer algo maior, que transcende ali, né, às vezes só a nossa esfera, isso sempre foi uma coisa muito importante na minha análise de qual profissão eu deveria seguir. Bacana. Você falou aí um pouco sobre essa transição, né, dos bombeiros para a política. Eu ia justamente te perguntar sobre isso. Como que se deu isso? Você teve uma repercussão muito grande no caso de Brumadinho, né, a sua atuação ali, que trouxe para você toda essa visibilidade, né, a nível, eu diria até mundial, né, porque foi uma repercussão gigantesca, aquela tragédia, e você esteve ali atuando como bombeiro. Passado isso, você veio a ser deputado. Como que você tomou essa decisão? Não, hoje eu não vou ficar somente como bombeiro, eu acho que a política ela vai fazer parte. Agora, como que você... O que pesou para você nesse momento de falar, não, agora eu acho que eu preciso ir para a carreira política? Olha, eu não queria entrar para a política. É mesmo? Porque todas essas dúvidas e, às vezes, preconceitos que as pessoas têm, eu também tinha, em relação a achar que é um ambiente que ele é hostil demais, que ele pode ser muito corrupto, que tem muita gente vagabunda, que não presta. Só que ao mesmo tempo que eu pensei isso, eu comecei a pensar legitimamente o seguinte, aquela provocação de você refletir que se você não fizer alguma coisa, se você não for parte da solução, você vai ser parte do problema. E aí eu comecei a pensar, olha, eu tenho meu coração puro, eu tenho propósitos, valores, princípios que são muito claros, eu tenho preparação técnica para isso, né? Então estudo até hoje, né?
não só em termos das especificidades da política, mas também uma formação geral que permita que você tenha uma bagagem, e também você ter diploma de realidade, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas que estão na política têm, só que é fundamental. E quando eu digo diploma de realidade, é o seguinte: eu venho de uma família extremamente simples, eu venho de uma família onde, durante toda a minha trajetória, eu frequentei, sou um filho da educação pública, eu sei exatamente o tanto que o 8001 demora para passar, o tanto que o 9550 eu ficava mais de uma hora para poder pegar meu ônibus até ir ao colégio, o tanto que às vezes é desafiador você ter que estudar e trabalhar ao mesmo tempo, eu sei o preço de uma passagem. E aí eu falei o seguinte: olha, se você sabe de todos esses problemas, se você viveu na pele, que é uma coisa que poucas pessoas que estão no mundo político têm, se você está ali num lugar que você não tem um sobrenome político, você não é rico, porque você é um servidor público, você está ali num cenário onde você vai ser um outsider mesmo, você vai vir de outro lugar, eu acho que é muito corajoso e nobre a gente poder se colocar a serviço da possibilidade de fazer alguma coisa pelos outros. E aí eu pensei o seguinte: olha, aqui no Bombeiro eu estou o tempo todo falando com os meus amigos, com a tropa que eu lidero, com os meus pares, com os meus comandantes, falando essa questão de propósito, tanto que a gente tem que estar ali para servir. Agora, se eu não tiver isso claro o suficiente a ponto de não querer colocar isso à prova, de nada vai adiantar. Então, depois de muita reflexão, de muita oração, de muita conversa com os amigos, com os familiares, eu falei o seguinte: falei assim, olha, quer saber? Eu acho que a gente tem que saber utilizar essa visibilidade, essa preparação, essa sensibilidade, essa humanidade para uma coisa maior. E aí a gente foi para uma primeira campanha que foi profundamente desafiadora, porque hoje a gente está num cenário em que, obviamente, a política ela privilegia muito a polarização, porque a polarização é o que dá engajamento, é o barraco, são as brigas. As pessoas estão consumindo política como se fosse entretenimento puro, isso é muito perigoso. Então, eu fui com uma proposta que eu mantenho até hoje, que é fazer uma política de sensatez, de ponderação, de respeito a todos. Então, eu nunca me utilizei da tribuna, nem da minha posição, para ofender ninguém, para ser desrespeitoso com ninguém, para diminuir qualquer tipo de pessoa ou qualquer situação. E isso é muito desafiador você fazer dessa forma na política, porque as pessoas entendem isso como algo morno, como algo que deve ser vomitado, como algo que é não posicionamento. Na verdade, não se trata disso. Se trata da gente entender esse espaço como um espaço de diálogo, de debate, de equilíbrio. Então, consigo ter uma relação muito boa hoje, né, com deputados de espectros ideológicos diferentes. Não é porque eu quero ficar bem com todo mundo, é porque eu realmente consigo ser capaz de debater, conversar com essas pessoas e achar pontos válidos nas falas de quase todas essas pessoas, por entenderem que elas têm motivos para acreditarem daquela forma, para pensarem daquela forma. E aí a gente tem que entrar nesse consenso de colocar todas essas capacidades e essas habilidades a serviço de um projeto, de um país, de uma cidade, de um estado que funciona para as pessoas. Então acho que essa transição ela foi feita nesse contexto, não foi fácil, porque eu precisei abandonar uma carreira que eu amo até hoje. A profissão de bombeiro militar ela tem essa peculiaridade em relação a outras carreiras públicas, que para eu ir para o mandato, você precisa, né, ir para a reserva, você precisa abandonar a sua carreira, você não volta depois como outras carreiras. Isso é uma decisão que foi muito difícil para mim, porque eu tinha mais de 11 anos de serviço, porque graças a Deus e a muito trabalho eu tinha um nome já consolidado, porque eu estava num momento da minha carreira que era um momento muito promissor, né, estava ali em vias ali de ser promovido a capitão, já num status ali, né, em termos de liderança de algumas equipes que eram status mais confortável. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia que a gente precisava, entendo que a gente precisa se colocar nesse espaço, que é um espaço de desafio, mas que é um espaço de que, para muito além do crescimento pessoal, para muito além do crescimento institucional, a gente consegue fazer coisas boas para as pessoas. Então, acho que é um pouco da gente levar nosso coração e entender que a gente pode servir e ser útil, né, nesse serviço que a gente faz para o próximo. Com certeza. Bom, fizemos essa pausa aqui para falar um pouquinho sobre os nossos produtores. Nós estamos com a Impacto Urbano, eles que são os responsáveis por produzir aqui o nosso programa. E eu quero falar um pouquinho deles para vocês. Gente, nós estamos no melhor período
Para quê? Para fazer captações de incentivo à cultura. Então, você que é agente ou artista, o Wallace e a Priscila, eles estão abrindo uma turma para quem quer dar um salto na vida financeira. Se você acha que esse é seu momento, você está precisando só de alguém que te oriente, né, a escrever os melhores projetos, aqueles mais assertivos, com bastante técnica, é com a Impacto Urbano. Entra agora para essa turma. Nós vamos colocar aqui agora como você pode entrar em contato com eles, porque essa empresa, gente, eles já captaram mais de R$200 mil em recursos. Então, nós não estamos falando de qualquer empresa, eles entendem do que eles estão fazendo. Entre em contato, já faça parte dessa turma que vai ser aberta, porque lá você vai ter acesso a informações valiosas para conseguir, então, aí fazer essas captações, para fazer o seu projeto e tirar ele do papel. Então, Impacto Urbano com vocês. Hoje eu quero falar da Lumia Aromas. Gente, são perfumes que marcam presença. Só as embalagens já nos ganham, porque são embalagens maravilhosas. Produtos para o corpo, cabelo e para casa. E detalhe, entrega para todo o Brasil. Se você quer ter a sua casa com aquele cheirinho de casa nova todos os dias, produtos para você ficar cheirosa, seu cabelo, seu corpo, as melhores fragrâncias você encontra lá na Lumia Aromas. Nós estamos deixando aqui as redes sociais. Entra em contato, faça as suas compras, cientes que eles entregam em qualquer parte do Brasil que você estiver. Os melhores produtos estão na Lumia Aromas. Esse vai para você, mulher, que gosta de se sentir bem com uma lingerie bonita e de qualidade e também de ter acesso aos melhores cosméticos das principais marcas brasileiras. Isso tudo você encontra na Rosa Cosméticos. A Rosa Cosméticos fica localizada na rua Catarina de Freitas, 330, no bairro Castanheira, em Sabará. Lá na loja você vai ter o atendimento da Rosa, ela vai te dar ali toda uma consultoria sobre aquilo que você precisa, se é para você, se é para presente. Participe lá com ela das ações diárias que ela tem divulgações também nas redes sociais dela. Então fica aqui o nosso carinho e nosso agradecimento a mais uma das nossas patrocinadoras, Rosa Cosméticos. A gente incorre no erro de querer medir os outros pela nossa régua. Sim. E quando a gente fala sobre política, é um lugar comum as pessoas falarem: ah, mas todo mundo deve ser corrupto, ah, mas todo mundo é vagabundo, ah, mas esse pessoal só vota em interesse próprio. E lógico, gente, que existem pessoas que fazem dessa forma. Sim. Mas assim como em qualquer outra profissão, eu sou advogado, por exemplo, também. Da mesma maneira que tem advogado bom, tem advogado ruim, tem advogado competente, tem advogado incompetente, tem médico que é bom, tem médico que é incompetente, tem, enfim, em todas as profissões a gente tem bons e maus profissionais. Sim. E a gente precisa dos bons profissionais, das boas pessoas em todos os lugares. Na política não é diferente. Então, às vezes eu vejo que as pessoas elas não se dão ao trabalho de realmente estudar, pesquisar, ver de fato qual que é a proposição legislativa, qual que é a questão da intenção de uma votação dessa forma ou daquela forma, de ver os detalhes daquilo ali, para elas poderem fazer um julgamento que seja minimamente justo. Então, todo político que está lá, ele foi colocado lá por intermédio do voto, isso é uma coisa que tem que ser respeitada, ele tem a obrigação ali de representar seus eleitores ali, mas também existe uma obrigação cidadã de todos nós, que é de você também dedicar alguns poucos momentos a você entender como que aquele trabalho é feito. Então, às vezes, a gente vê absurdos sendo veiculados aí na internet aí, de proposições de votações, que na maior parte das vezes são ou distorções ou são mentiras, que às vezes são liberados ali por pessoas que querem atrapalhar ali aquele processo legislativo ou que querem criar uma imagem ali de pessoa A ou de pessoa B. Então, assim, a gente precisa entender que todas as áreas da nossa vida, e no campo profissional não é diferente, a gente precisa de gente boa, a gente precisa ir transformando aquilo que a gente não concorda, a gente tem uma forma adequada de se fazer isso, e a gente precisa entender que há uma ciência no universo que é específica da política, que existem formas mais adequadas, mais corretas, que existe o tempo das coisas, para a gente poder contribuir propositivamente nesse processo e também para a gente até poder se apropriar melhor disso, porque o que a gente está fazendo ali é uma atividade de representação, é levar o interesse ali daquele cidadão, daquele eleitor, para um lugar onde as coisas elas tenham condição de ter uma viabilidade, de ter uma concretude maior. Com certeza. E falando ainda em política, Pedro, hoje quais são as bandeiras que você levanta dentro do seu mandato? A gente vê muita questão dos bombeiros, da polícia, mas tem muitas outras frentes que você abraça, né? Com certeza. Acho que existe uma pauta que é muito central nas minhas bandeiras, que é essa pauta em relação a gente valorizar a vida.
E quando eu digo valorizar a vida, é porque a gente não pode achar normal a quantidade de pessoas que morrem no Brasil e em Minas Gerais no período chuvoso. E aí, para a gente conseguir valorizar essas vidas que estão sendo perdidas, a gente precisa melhorar o nosso sistema de resposta, investir nos corpos de bombeiros, a gente precisa mudar a nossa lógica de financiamento, e a gente tem as iniciativas do FUNCAP, que é o Fundo de Calamidades Públicas, a gente precisa pensar também nos nossos sistemas de prevenção. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um projeto de lei na área da gente conseguir melhorar tanto as destinações quanto a preparação das nossas crianças nas escolas, dos nossos jovens e adultos nos ambientes de trabalho. Então tem essa parte que é muito forte, que é da prevenção de desastres, da pronta resposta, de melhorar a nossa prevenção. Tem essa bandeira de segurança pública que é fundamental, porque agora entrou na moda todo mundo falar sobre segurança pública, ainda mais em ano eleitoral. Só que, na verdade, esse meu compromisso é o compromisso desde o primeiro momento. Então hoje eu tenho a felicidade de ser o deputado que mais investe em segurança pública, e isso não é uma opinião, é comprovado, né, em todos os portais de transparência, no Tribunal de Contas, a gente verifica isso, porque isso é resultado desse compromisso com essa classe, não é só com essa classe, é com a população como um todo. O que a gente verifica em todas as conversas que a gente tem com as pessoas é que a pessoa muitas vezes ela não se sente segura para ela poder ir na padaria ali, correr o risco de perder o celular dela, ela não se sente segura às vezes uma mulher em poder voltar sozinha ali do trabalho ali, passar por uma rua escura. Então a gente também fazer esse compromisso com uma destinação, por exemplo, como que eu fiz, para a gente ter uma patrulha de violência doméstica para determinado local que hoje não tem, para a gente ter um veículo 4x4 para conseguir acessar pessoas de uma comunidade rural que hoje não são acessadas, para a gente ter um sistema, por exemplo, de saúde, para a gente cuidar de quem cuida também, para que aquele policial militar, para que aquele bombeiro, para que aquele policial civil, aquele agente socioeducativo, policial penal, ele tenha também, se ele tiver numa situação de adoecimento mental, uma estrutura para poder procurar. Então, essa falta da segurança pública, tanto pensando na população quanto no servidor, é algo que eu tenho feito uma defesa, que é uma defesa difícil, porque geralmente, como as pessoas querem tiro, porrada e bomba, entretenimento, a gente faz uma costura muito grande nos bastidores, para que ninguém fique esquecido, para a gente garantir estrutura, investimento, novos concursos, e também outras bandeiras relacionadas à questão da educação e da saúde mental. Então, hoje na educação, por exemplo, eu acabei de ter uma reunião com o responsável pelo Colégio Tiradentes, que a gente vai fazer um investimento que nunca existiu lá, para a gente conseguir reativar algumas quadras, fazer coberturas na rede municipal. Então, olha que bacana. Hoje, Raposa, Sabará e Brumadinho estão ganhando pela primeira vez nas escolas municipais estruturas de parques inclusivos. Então, se você tem, por exemplo, um filho que ele é autista, que ele é neurodivergente, e muitas vezes o ambiente escolar ali não é um ambiente adequado, a partir de agora, graças a esse investimento, ele consegue ter um espaço para ele poder brincar com segurança, com um estímulo sensorial adequado, com todo um nível ali de suporte adequado para isso. São algumas iniciativas, escolas estaduais lá de Sabará, a gente investindo agora para que todos os alunos da rede pública possam ter um momento ali adequado de formatura. A gente sabe ali que muitas vezes a formatura do ensino médio, para várias pessoas, às vezes é a única formatura que a pessoa vai ter na vida. E muitas vezes a gente não tem uma estrutura adequada. Então, assim, são tantas bandeiras e tantas iniciativas, mas realmente essa parte central de segurança pública, de educação e de saúde, que também na RMBH eu sou o deputado que mais investe nisso, eles são pontos centrais do nosso mandato, porque a gente entende que esse mandato e toda essa jornada é, sobretudo, para a gente poder cuidar de gente. E é isso que a gente tem feito. Maravilha. Você falou aí sobre saúde mental. E há quantos anda a sua saúde mental? Como é que você faz, Pedro? Porque a gente acompanha você, eu pelo menos te acompanho nas redes sociais, eu vejo que você não para. Toda hora, cheguei numa cidade, estou em outra. Às vezes as meninas da sua mídia filmam você dormindo no carro, né? Porque é muita correria, é muito trabalho. E como é que você tira um tempo para cuidar? Porque a gente sabe hoje, né, como que tá todo mundo, né, precisando ter uma atenção para a saúde mental. E aí, como você está cuidando da sua? Olha, acho que sendo bem sincero, primeiro a gente precisa admitir que a saúde mental ela fica prejudicada. A gente está num contexto, né, em 2026, que todo mundo, às vezes, tem uma cultura de alta performance e faz questão de mostrar que sempre está tudo bem. Eu acho que todos nós, e me incluo também nesse grupo, a gente tem momentos que a gente fica para baixo, que a gente fica deprimido, que a gente fica cansado, esgotado. E a jornada política, para mim, ela tem sido uma jornada muito exaustiva, por alguns motivos. O primeiro deles é você fazer uma política correta,
com honestidade, sem escândalo, sem corrupção, você vai por um caminho que, do ponto de vista político, é um caminho que ele é mais árduo. Por quê? Porque lideranças que você compraria, votos que você compraria, você não vai fazer isso, eu pelo menos não faço, e aí tem que ser aquele voto que é conquistado, que é mostrar mesmo para você, mostrar para as pessoas que você de fato está trabalhando, de fato está entregando, você é muito mais cobrado, então assim, você já não tem essa comodidade e você fica muito mais cansado fazendo certo, porque é muito mais exaustivo você estar em todos esses lugares ao mesmo tempo. Existe uma outra questão também, que é a cobrança psicológica, né? Você enfrenta situações que muitas vezes a sua votação não vai ser compreendida ali por aquele eleitor, porque às vezes ele só está com um recorte muito limitado da realidade. Às vezes você tem situações que você precisa escolher, eu tenho 1 milhão aqui, por exemplo, para poder investir. Eu vou investir isso nesse hospital, naquele outro hospital, nessa escola, naquela viatura. Então, assim, equilibrar tudo isso é uma decisão que você precisa assumir isso, e muitas vezes é uma decisão que não é no preto e no branco. Você quer fazer o bem, mas tem várias formas de fazer o bem e você precisa ter esse senso de justiça muito calibrado. Então você fica muito cansado e é muito desafiador do ponto de vista psicológico. E aí, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, eu tenho muito essa questão de conseguir me reconectar naquilo que eu acredito e manter minha saúde mental em bons níveis por meio da fé, então orando, meditando, por meio também dos amigos, familiares, das pessoas que eu amo, tentando ter esses micro espaços de relaxamento ali ao longo do dia também, e obviamente também tendo o suporte profissional. Então fazer terapia eu faço, você ter um profissional de referência, um psicólogo, um psiquiatra, isso também é fundamental. Então assim, se eu vejo que as coisas elas não estão caminhando bem, eu já grito aquele SOS para o profissional ali, para ele poder me ajudar, para ele poder me orientar. E se for o caso também, a gente não deixar, que eu acho que é uma dica importante, o negócio chegar numa situação crítica para você procurar o profissional, né? Se você está sentindo algum tipo de desconforto, a terapia, a psicologia, a psiquiatria, existem inúmeros recursos aí que com certeza podem e vão ser úteis, não só para você sair daquele estado de crise, mas principalmente para você conseguir se conhecer melhor, entender melhor como é que funciona a sua resposta emocional. Então, ajuda a entender que você precisa de apoio, buscar apoio e descobrir aquilo que te recarrega, acho que são as dicas fundamentais para a gente conseguir manter a saúde mental equilibrada. É verdade. É verdade, Pedro, a saúde mental é algo muito importante, e aqui no Rede Leoso a gente zela muito por isso, porque a gente lidera mulheres, então essas mulheres elas estão muito esgotadas, né, do empreendedorismo. Nós lidamos com mães atípicas também, que é uma sobrecarga emocional absurda, né, você hoje ser uma mãe atípica, e ainda mulheres vítimas de violência. Então, assim, a necessidade de nós termos esse apoio dentro do Rede para elas é fundamental. Graças a Deus a gente tem conseguido, sabe, atender, tem muitas profissionais que estão chegando para fazer parte, e é uma das principais buscas que a gente tem. Todas que chegam, o primeiro pilar que elas procuram é o emocional, é tratar o emocional, e daí a gente vai conversando e encaminhando para outras coisas, mas realmente o emocional pesa bastante. Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta que ela veio até um pouco do Rede, né? Muitas meninas sempre me perguntam, muitas pessoas também me perguntam, e eu queria que você respondesse. As pessoas veem muito você no Rede. Você já foi... participou do nosso livro, você já foi 2 vezes premiado no nosso prêmio, né, anual que a gente faz, no Troféu do Rede Leoso, e sempre que você pode estar nos nossos eventos, enfim, é do bando, não tem como, né, Pedro, dizer que você não é um dos nossos leões. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas como é que foi a sua chegada ao bando, como que você conheceu, né, o Rede Leoso, e qual que hoje é o seu papel nessa ajuda, o que você faz pelo Rede Leoso, como é que você contribui aí para a nossa associação e pelos projetos do Rede? Olha, primeiro eu fico muito feliz de poder participar do Rede Leoso, porque é um lugar que a gente encontra pessoas com propósito, né? E isso eu acho que está um pouco... As pessoas às vezes estão se esquecendo disso, né? Trabalhar e conquistar os nossos objetivos individuais, isso é legal, é importante, mas a gente poder trabalhar em prol do coletivo, isso sempre foi algo que me instigou, sempre foi algo que me provocou muito, e eu vejo isso de uma forma muito pujante e pulsante no Rede Leoso. Então a gente pensar que a gente ainda vivencia problemas estruturais no Brasil, no que tange, é isso que você falou, às vezes a gente ter inúmeras mulheres que elas vivem uma jornada dupla, tripla, quádrupla, às vezes, que tem que cuidar, né,
do seu próprio trabalho, da sua família, enfim, de tantas questões, e a gente conseguir encontrar um espaço onde elas entendam que isso pode ser compartilhado, que essa energia pode ser canalizada também para outras alternativas, isso eu acho muito legal. Acho que a pessoa, quando ela está ali no momento ali que ela está mais vulnerável, que ela está precisando de ajuda, acho que o que todo mundo quer é encontrar um amigo ou uma amiga que possa falar o seguinte, falar assim, olha, eu estou com você, a gente vai te ajudar, existe esse caminho. Quando a gente está no olho do furacão, é muito difícil a gente ter esse discernimento, esse equilíbrio, essa clareza. Então, acho que, em primeiro lugar, o papel da Rede Leoso é fundamental, porque ele serve como essa tábua da salvação, como essa boia ali no meio daquele mar tão revolto. E eu me aproximei, né, de vocês, assim, quando eu me deparei pela primeira vez com esse trabalho, com essas pessoas, né, como você, como tantas outras pessoas que a gente poderia citar aqui, por intermédio do Carlinhos, eu vi um processo de liderança muito genuíno. E quando a gente consegue ter em vários lugares diferentes pessoas com essa vontade mesmo de fazer, com esse afã, com esse tesão, com essa energia, eu acho que isso faz toda a diferença. Porque a gente sabe que são pessoas que elas estão preocupadas em ajudar o próximo. Então isso me conquistou muito, isso me captou muito. E hoje o nosso papel é justamente, né, a gente precisa ter nessa luta pelas mulheres, não só mulheres, a gente precisa de homens também que pensem como que a gente pode ajudar nesse processo, como é que a gente precisa se reeducar em várias questões, né? Então, assim, eu acho que estar em contato com mulheres tão fortes, tão empoderadas, pessoas que de fato simbolizam a força da mulher, acho que também nos ajuda, às vezes, a gente sair de um lugar de conforto e pensar o seguinte, olha, será que essa atitude minha é mais adequada? Será que existe uma outra forma de fazer isso? Será que eu posso ser uma pessoa melhor enquanto pai de família, enquanto companheiro, enquanto colega de trabalho nesse contexto? Então essas provocações, elas são muito valiosas, e aí a gente também saber multiplicar isso, seja para o meu grupo, né, meu círculo social, meu grupo de amigos e amigas, a gente poder fomentar ações que vocês desenvolvem. Então é realmente todo mundo dar as mãos ali, cada um no seu respectivo lugar, entendendo o que a gente pode fazer em prol desse objetivo comum. E o trabalho aí que está sendo feito é um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho assim que tantas mulheres, pessoas, né, homens também, se sentem abraçados e conseguem ter muito mais motivação e muito mais significado naquilo que elas realizam. É verdade. E você falou uma coisa que também eu me identifiquei, porque a gente tem propósitos muito parecidos, né? Quando você diz que hoje o seu trabalho como político ele é muito mais árduo porque você optou pelo caminho correto, por aquele caminho que deixa o seu coração em paz, né? Em todas as suas decisões. E eu vejo o mesmo aqui no Rede. Hoje as pessoas falam, poxa, vocês têm 4 anos, vocês poderiam estar muito além, já poderiam ter sede, isso, aquilo. Eu falo, é um caminho mais árduo, mas é um caminho que eu fico tranquila pelo legado e responsabilidade que eu tenho, porque hoje eu tenho, por exemplo, a minha filha. A Ana Laura é a minha maior fã, ela fala de mim na escola, eu chego nas reuniões de mãe, chegou a mãe da Ana Laura do Rede Leoso. Então isso é bacana, mas é uma responsabilidade muito grande. Então eu quero que lá no futuro a minha filha fale assim, poxa, mamãe construiu Rede, mas não deixou nada, sabe, assim, de negativo. Então fazer as coisas das formas certas realmente é muito mais trabalhoso. Mas no futuro isso vai trazer pra gente, né, essa resposta, não, foi difícil, foi árduo, mas valeu a pena, porque aqui no Rede também a gente não negocia muitas coisas, né, a gente tem um propósito muito claro, e todas as pessoas que hoje estão comigo, aqui nos bastidores, a gente tem uma galera ali, né, por quê? Porque a gente nunca faz nada sozinho, então todos eles que hoje são do meu bando, eles respondem por mim porque eles conhecem a Shirley, eles sabem, a primeira coisa que eles falam, poxa, o que a Shirley faria? A Shirley aceitaria isso? Então tem coisas que depois eu vou ficar sabendo que nem chegou em mim, porque já parou neles, por conhecer o meu propósito. Então, eu me identifico com você e completando a sua pergunta, né? Por que o Pedro hoje está no bando, por que ele faz parte? Primeira coisa é porque a gente compartilha do mesmo propósito. Os homens, eles são muito bem-vindos no Rede, porque eu falo que começou lá com meu esposo, né? Me apoiando, me incentivando, os meus irmãos se envolvem. Eu tenho vários homens hoje no Rede, mas por quê? Eu brinco que são os homens premium, né? Todos os meus leões, eles são muito bem escolhidos, assim, eu tenho, assim, um cuidado muito grande, porque o Promax. As minhas leoas, assim, eu tenho aquela coisa de mãe leoa, né? Então eu coloco, assim, muito as meninas debaixo da minha asa, eu sempre estou muito preocupada, e graças a Deus, nenhum desses leões nunca tiveram, assim, um problema, sabe? Todo mundo que vem para somar, vem para realmente fazer a gente crescer, vem para nos ajudar. E aqui no Rede a gente entende que a gente não faz nada sozinho, isso inclui os homens, sabe? Sim. A gente não exclui eles. E todo mundo pode e deve ajudar. Sim, sim. Então, assim, é mais do que homem e mulher, são pessoas, né? A gente está pensando realmente no coletivo. Quando todo mundo abraça uma ideia, ela flui mais rápido. Pedro, estamos chegando no final.
né? Primeiro te agradecer mais uma vez, porque eu sei da sua agenda, e eu falei, será que ele vai conseguir colocar um tempinho lá para estar com a gente nesse projeto? De estar aqui. E você veio e participou aqui com a gente do nosso projeto do Leoas. O Rede ia ser uma rede de movimento, a gente está sempre fazendo alguma coisa, né? E aí, quando lançamos esse projeto das entrevistas, era justamente para isso, para aproximar essas pessoas do nosso público, para as pessoas entenderem, poxa, mas o Pedro, deputado federal, quem é o Pedro? Né, o que o Pedro faz. Então, ter esse bate-papo aqui hoje foi muito enriquecedor. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo vão se identificar ainda mais com você, vão entender mais o seu trabalho, né? E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, para as nossas leoas, e fizesse as suas considerações finais. Olha, primeiro, agradecer a gentileza, o cuidado, o espaço, né, que nos é concedido. Como a gente estava conversando antes, ao longo da nossa vida, assim, a gente precisa desempenhar algumas missões e alguns papéis nos quais são necessários muita fé, muito discernimento, muito equilíbrio, muita tranquilidade. E às vezes é uma trajetória que ela é muito solitária, porque você fazer política de uma forma séria, você fica o tempo todo pensando o seguinte, fala assim, poxa, eu estou fazendo isso daqui porque é para ajudar, eu não estou com nenhum interesse escuso nisso, é realmente para poder apoiar. E tem muita gente que as pessoas elas estão tão acostumadas com a política feita da forma errada que elas até estranham isso. Então tem alguns investimentos, às vezes algumas aplicações que a gente faz em corrigir uma situação de um hospital, em ajudar uma escola. E aí tem muita gente que fica falando o seguinte, falando assim, Pedro, você é muito ingênuo, porque você está investindo nisso daqui vai te dar pouco voto, isso daqui as pessoas às vezes nem vão ficar sabendo que foi você que fez, que trouxe essa melhoria. Mas eu acho que a vida ela tem que ser sobre aquilo, às vezes, que não tem preço, mas tem valor. Sim. Aquilo que, às vezes, não pode ser colocado em números, mas que vai mudar a vida de muita gente. Eu conheço, assim, várias histórias que foram transformadas graças à articulação, à ajuda, graças ao apoio do nosso mandato, e que é possível e provável que, às vezes, a pessoa que foi beneficiada, ela nunca fique sabendo disso. Então, às vezes, a pessoa vai fazer um tratamento oncológico em determinado hospital, às vezes ela só vai conseguir ter acesso àquela estrutura ali, porque foi uma estrutura que a gente destinou, que a gente investiu com dinheiro público, logicamente, com muito respeito a isso, mas decorrente de uma análise, de uma decisão que foi, de alguma maneira, né, passou ali por mim, pela minha equipe, e a gente assumiu, né, aquilo ali como uma prioridade. Mas mesmo que aquela pessoa, às vezes, possa não ficar sabendo que foi a gente que fez aquilo dali, mesmo que, às vezes, o eleitorado, a urna, não tem, às vezes, essa sensatez, esse olhar mais crítico na hora de escolher seus representantes, eu acho que o bem que a gente faz, é uma frase que é célebre, não sei de que autoria, que fala mais ou menos o seguinte, o bem que você faz, ele será seu advogado em todo lugar. Então, a gente tem feito tudo isso com muito carinho, apoiando projetos como Rede Leoas, mas apoiando também inúmeros outros projetos de gente muito séria, muito bacana, muito pura de coração, porque a gente não só acredita que é possível e necessário fazer política de uma forma diferente, mas como a gente vivencia isso. E aquilo que você falou ali, que você citou muito gentilmente a sua filha, e a importância de você ser uma referência para a sua filha, o que eu penso muito na política é o seguinte, não existe nada mais reconfortante do que você saber que, para além de todos os olhares externos, existe um olhar interno, seja um olhar seu, seja um olhar da sua família, seja um olhar de Deus, que consegue enxergar tudo aquilo que você está fazendo e a verdade que você põe nisso. Então, que cada pessoa também possa se sentir de alguma forma tocada, conectada a essa verdade e que vocês possam ter certeza de que a gente está exercendo esse trabalho com muita responsabilidade, com muita seriedade, mas também com muita humanidade no coração. Que cada pessoa que nos acompanha seja abraçada, ainda que virtualmente, aí, que receba realmente a nossa melhor vibração, a nossa melhor oração, e vamos continuar fazendo um trabalho, porque tem muita coisa boa para ser feita, e a colaboração também de vocês, as nossas parcerias, elas vão ser fundamentais nisso. Com certeza. Pedro, você falou aí, né, sobre a importância do empreendedorismo, né, das mulheres que estão empreendendo. Eu soube, né, um passarinho me contou que a sua mãe também é empreendedora? Minha mãe eu cresci, isso é até engraçado, porque eu cresci a minha vida inteira ao som de máquina de costura. Minha mãe até hoje, ela é artesã, ela é autônoma, ela faz os organizadores dela, as necessárias dela, que ela já fez durante boa parte da vida. E eu falo isso com muito carinho, porque eu sei exatamente a luta que uma mulher artesã, empreendedora, ela passa. Então, sei exatamente a dificuldade que é para você conseguir, às vezes, conciliar isso com uma jornada de ter que cuidar de casa, dos filhos, dos outros afazeres,
com você ter que ser responsável também, às vezes, por ser ali um pilar ali da própria família. E como eu disse, assim, graças a Deus, eu tenho muito orgulho dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, de toda a minha família, que mesmo em toda a sua simplicidade, que são pessoas muito simples, mas extremamente sábias, elas puderam me mostrar o valor do trabalho, não pela fala, mas principalmente pelo exemplo. Então, assim, meu pai, a minha mãe e minha irmã são as pessoas que mais trabalham no mundo que eu conheço. Minha mãe sempre trabalhou de segunda a segunda pelo fato dela ser artesã. Eu brinquei, eu sei identificar a diferença de marca de máquina de costura pelo barulho, porque realmente eu cresci literalmente escutando isso todos os dias, e olho com isso com muito carinho. Então, quando a gente está aqui conectado a mulheres que também fazem, que acontece, que correm atrás, assim, eu me sinto muito tocado também, porque eu vejo muito da minha história, da história da minha mãe e da nossa família também nesse momento. Que legal. Qual que é o nome da sua mãe? Jaqueline. Dona Jaqueline, olha só, estamos enviando aqui através do Pedro esse mimo do Rede Leoso para a senhora. Fiquei muito feliz em saber que você faz parte do bando, né? Uma empreendedora, uma mulher aí que está desbravando, fazendo as suas coisas. Então receba o meu beijo, beijo da Leoa. Venha tomar um café aqui com a gente. Pedro, você está com essa missão, hein? Com entregar para sua mãe. E pode deixar que eu vou do levar com muito carinho, para que ela possa também ter essa mensagem, ter esse estímulo também. E principalmente, parabéns e muito obrigado a cada uma também das leoas que compõem esse bando também, porque eu sei que é muita correria, é muito mais correria do que close, né? E às vezes o pessoal só acompanha close, então assim, é muita luta. E fica aqui meus parabéns e principalmente muito obrigado, minha gratidão por tudo isso. E é isso, gente. Até o próximo episódio do nosso Leoa Talks. Até mais, gente. Tchau, tchau.